Aperta ali onde tem aquelas pessoinhas. Aqui? Isso. Aí você escreve o nome da Gisele. Pode ser escrever a Gisele, não precisa colocar uma arroba. Eu vou ver no meu celular se tá tudo certo, Tá bom. Ô, Danilo! Já entrou aí na nossa live? Ô, tá tremendo tudo aqui. Danilo entrou. Ô, Danilo, aproveitar que você já entrou. Tá escutando bem? Dá para escutar bem? Ó, Nicole. Aí, hoje a gente começou na hora, hein? Aí, obrigado, Danilo. Hoje nós falamos que ia começar 7 horas, 7h30, 7h30 nós estamos aí. Foi uma correria, mas nós estamos aí. Vou esperar a Gisele entrar, aí eu faço o convite para ela de novo, e hoje a gente tá pela nossa casa, tá mais tranquilo. A Rádio Cristal é muito boa, só que 1 hora é pouco. A Gisele entrou, vou fazer o convite de novo. Aqui. Ô, Gisele, Pai do Senhor. Oi, Senhor, tudo bem? Tudo bom? Deu certo? Tudo bom, deu, graças a Deus. E aí, vamos começar? Bora! Eu tava falando aqui que no, no, no programa da rádio é muito bom, só que 1 hora foi pouco. Aí a gente tem as ferramentas em casa, vai ser mais simples? Vai ser mais simples. Deu certo. Deu, graças a Deus. Calma aí que foi o som aqui que não era pra ter. Bora! Eu tava falando aqui que... Pronto, agora deu. Vai ser mais simples que a gente está na nossa casa, né? Mas eu creio que vai ser impactante. Tive vários feedback bons, certo? Falando que as pessoas foram impactadas pelo seu testemunho. E hoje, na parte 2, nós iremos falar sobre missões. E eu já quero fazer uma pergunta para você. Eu abri uma caixinha de pergunta hoje no meus stories e eu queria saber de você uma experiência que foi marcante para você. Se você quiser começar do começo, que nem for lá na rádio, fica à vontade. Sim. Ai, uma experiência que foi marcante. Ai, foram tantas, assim, mas eu acho que o que mais me marcou mesmo era a provisão, assim, de Deus, sabe? De momentos a gente passar necessidade, não necessidade, assim, que eu falo fome, mas momentos de você realmente não ter recurso, você não ter gente que você conhece por perto, você não ter família, e você falar assim, meu Deus, eu larguei tudo para te servir, agora quem vai me socorrer? E você esquece que aquele que te chamou é aquele que realmente vai prover, né? Porque na hora a gente fica meio desesperado, né? E a gente fica meio assim perdido, e quando você menos espera, parece assim a provisão assim dele de lugar, de pessoas, de jeitos que você nem imagina, sabe? Então, isso é muito nítido, assim, no campo missionário. Eu nunca vivi experiência, assim, de pessoas chegar, assim, do nada e falar assim, olha, Deus mandou te dar isso, sabe? Antes, assim. E no campo missionário isso é muito nítido, é muito vulnerável, assim, sabe? A gente tem muito, assim, não acontece, assim, uma vez ou outra. Acontece sempre, porque realmente o Senhor está mostrando que quando você faz a obra que não é sua, é dele, ele é o provedor, sabe? Então, assim, isso é o mais lindo, assim, do campo missionário, que me marcou. Tem muitas outras coisas, mas acho que isso era uma coisa que me deixava constrangida, assim, de amor todos os dias, sabe? Porque eu falava, Senhor, eu não imaginava isso, sabe? E coisas assim, de tudo que você possa imaginar. Eu, pelo menos, eu mesmo, eu fui enviada para um lugar onde fazia muito frio.
E eu tenho um problema com frio mesmo, sabe? Não sei o que acontece comigo, eu fico roxo, assim, da cabeça aos pés, assim, eu não consigo me dar bem com frio. E eu lembro que no começo, assim, quando eu cheguei, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho roupa o suficiente. E agora, como que vai ser? E eu fui pesquisar, tipo, era muito cara a roupa, tipo, um casaco, assim. E eu falei assim, meu Deus, assim, e vinha, assim, pessoas aleatórias e entregavam, assim, sabe? Então, assim, o cuidado de Deus em todos os sentidos. Foi o que mais me marcou no campo missionário. A provisão de Deus para com os seus filhos é linda, né? A Bíblia ela nos fala que Deus ele cuida até dos passarinhos, né? Cuida das Dos lírios do flores. campo. E quando a gente olha para esse versículo e muitas das vezes a gente não dá valor, ou até mesmo a gente, isso aí era antes, não agora, mas o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de agora. E, cara, eu amo o campo missionário, amo o campo missionário. Eu e minha esposa já tivemos oportunidade, já tivemos. A gente já falou que a gente fazia bastante evangelismo antes de ter tanta criança. A gente fazia bastante evangelismo. E teve até uma vez que a gente estava fazendo evangelismo aqui no Vila Brasileira. A gente entrou num bar e tinha lá os bêbados, as pessoas que estavam ali no bar, quando viu a gente, falou assim: aí entrou um crente aqui e ele estava conversando da Bíblia. Eu falei no devocional esses dias que a palavra do Senhor, ela nunca precisou ser tão pregada que nem é agora. Porque está sendo muito deturpado. E quando eu falo sobre mídia, tem muita gente que está na mídia que os outros olham e falam assim, eu vou seguir esse exemplo. Só que ele não é um bom exemplo de crente. Só que se a gente não se posicionar, eles vão olhar aquele crente que está todo errado, aquele pessoa que fala que é cristão, e vão achar aquilo como um exemplo. Entendeu? E o legal é que eu olho para você e eu sinto orgulho da minha geração. Eu sei que eu sou só um pouquinho só mais velho que você, mas eu fico feliz por ter jovens como você que estão no campo missionário, que fizeram a obra e hoje está aqui falando para bastante gente como é. Então, eu queria que você falasse no comecinho. Você falou que lá era muito frio, mas você já saiu daqui sabendo para onde você ia, aonde você ia dormir, alojamento. Você tinha um plano B? Então, como eu disse, o começo, né? Como eu disse, eu recebi uma profecia em dezembro, né? Fiquei até com medo, porque eu, antes de receber essa profecia, eu já tinha recebido outras profecias que no fim não era profecia, né? Então, até hoje eu tenho um pouco de medo, apesar de acreditar. Eu acredito sim em profecia, acredito em todos os dons, assim, espirituais, mas tem algumas coisas que eu ainda tenho meio receio, sabe? E quando eu recebi a profecia, que Deus me levaria para um outro lugar, e a profecia era Deus falando, eu vou te levar para outro lugar, porque eu preciso te curar nessa área, que no caso era a área do luto, porém ali também você vai começar a desenvolver seu ministério. E eu nunca pensei em ministério nenhum, assim, sabe? Eu nunca, assim, na verdade, não entendia, não entendia nada de missões, não sabia nem o que era missões. E quando Deus falou assim sobre o ministério, eu falei, não, não é possível. Então eu guardei aquilo pra mim, no momento que eu recebi a profecia, que foi em dezembro de 2021. E falei, não vou contar pra ninguém, porque deve ser mais umas profecias da vida, não vai se cumprir, eu vou seguir minha vida normal, né? E aí chegou em janeiro, eu realmente recebi o convite. Não sabia onde era, não sabia onde era. Eu não sabia o nome da instituição, não sabia nada. Eu só sabia que era uma base missionária que fazia serviço há muitos anos, assim, mas eu não sabia de nada, de quem ia, da onde ia morar, não sabia nada. Eu simplesmente lembrei da profecia. Como eu disse, a Bruna foi comigo, né? E a Bruna estava muito animada. A Bruna, não, amiga, porque você tem que ir comigo, porque é meu sonho. Ela estava esperando ansiosamente o momento de poder sair de casa, porque ela ama, assim, o mundo. A Bruna é bem solta, assim, né? Eu já sou bem mais reservada. Mas a Bruna, ela conversa com todo mundo, ela ama lugares novos e tal. E aí a Bruna ficou me enchendo, né? Minha paciência, você tem que ir, porque Deus falou, então vamos, só vamos confiar. Mas e o medo, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? E aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou. Eu lembro que eu fiquei sabendo no domingo sobre esse lugar. E aí a gente... Mas já tava com as malas tudo prontas. Então, eu fiquei sabendo aqui no domingo.
e eu tinha que responder na terça, eu acho. E aí eu fui orar aflita. Eu sabia que eu ia, mas eu não sabia como que eu ia, na verdade, né? E aí eu só lembro que eu falei pra Bruna, tá bom. E aí a gente foi pra igreja nesse dia, conversar com o pastor que era o nosso pastor na época. Ele não quis aceitar e depois ele aceitou. E aí, só que ele pediu informação pra gente também, a gente sabia explicar, ele não queria liberar porque realmente não tinha informação. Ele, meu Deus, que vai que vocês vão pra um lugar, vão, tipo, sei lá, né? Talvez não seja nada disso. E aí, só que aí no final ele orou e falou assim que sentiu paz, liberou. E aí na quarta-feira eu fiz a minha mala. Aí na quinta-feira a gente saiu dos nossos empregos, a gente pediu conta. E aí a gente foi organizar documento que a base pedia, foi organizar as coisas, só que eu não sabia nem pra onde ir, então eu não sabia nem o que colocava na mala. Só sei que foi uma loucura. E aí na sexta-feira a gente recebeu uma mensagem que a gente tinha que estar no sábado já, lá. E eu falei assim, agora? E aí eu falei, Bruno, dá tempo de desistir? Eu comecei a ficar querendo desistir, a Bruna, não dá tempo de desistir. Aí no sábado eu peguei as coisas e fui, assim, sabe? A Inês, que era missionária da igreja, que fez essa ponte entre a gente e a base, ela foi buscar a gente no sábado, 6 horas da manhã, e eu só, tipo assim, eu não sabia nada, literalmente, coloquei E a tudo que eu partir tinha. daquele momento mudou toda a sua vida. Sim, foi assim, eu coloquei tudo que eu tinha em mala e no porta-mala do carro da Inês, a gente foi, ainda o carro dela quebrou no meio do caminho, a Nossa, gente teve que orar no meio do prova. caminho, a gente teve que orar, e eu falei assim, olha, eu acho que é sinal pra gente não ir, aí a Bruna, cala a boca, fica aí. E aí a gente orou e tal, e assim, e aí a gente chegou lá, depois de algumas horas a gente chegou porque não era tão longe, né? E aí mais ou menos à tarde a gente chegou e aí tipo assim, aí eu fiquei meio, tipo assim, em choque, né? Porque eu cheguei tipo, vi de repente uma base missionária na minha frente, porque lá realmente era um terreno onde existia 3 prédios, um prédio era o prédio da base mesmo, onde os missionários moravam, Mas aqui no outro Brasil. prédio, eu não fui pra fora, eu fui aqui mesmo. É, Ainda. aí era, tipo assim, você entrava, assim, era no final, assim, era um, como posso explicar? Era um distrito, assim, sabe? Tipo, você sabe no final desse lugar, tipo, não tinha mais nada, era mato mesmo, lá era muito mato. E aí, é, eu cheguei, aí era um terreno, tinha a primeira coisa que você via era um prédio, que era da base, a outra era o prédio dos missionários e a outra era o prédio da cozinha e da liderança, que eram os líderes de lá, né? E aí eu cheguei, e aí o povo, tipo, foi conversar com a gente subiu no prédio onde a gente tinha morar, né? Não é uma casa, né? Tipo, são vários quartos, assim. E Uhum. aí eu conversei lá, eles receberam, eles levaram nossa mala e eu entrei assim, e a gente ficou lá conversando, né? Tipo, na verdade, veio alguns missionários falar oi, depois, mais à tarde, reuniu todos para conhecer, né? E aí foi um momento assim de se apresentar mesmo, né? Eu e a Bruna, a gente falou de onde a gente veio, qual era o nosso nome, qual era a nossa cidade. Eles falaram o nome deles, e muitos deles, quando eu cheguei, já tinham um ministério, como posso dizer, mais avançado, né? Mais consolidado, assim. Tipo, Mais muitos deles já. experiente. Hã? Mais Eles experiente, eram eles mais já estavam no campo há experientes. mais tempo, né? Então, eles tinham muita coisa para contar sobre missões. E aí a gente ficou escutando eles, depois a gente foi comer e aí depois a gente participou do primeiro devocional. Porque lá tinha o devocional todos os dias às 7 horas da manhã em grupo. E também tinha o devocional individual, né? Que era na parte da manhã. Então, antes da gente acordar, a gente tinha o nosso devocional individual, que era o momento da gente sozinho mesmo. A gente literalmente se isolava, era cada em um canto, não tinha ninguém junto. E aí lá era muito grande também, né? Então tinha uns que iam pro bosque, tinha outros que iam pra parte de cima, que era só a parte de estudo mesmo. Tinha alguns que ficavam dentro do quarto, outros iam pra. E se espalhava, cada um tinha um lugar. E aí a gente fazia o nosso devocional. A gente já começava o dia com um devocional mesmo, porque o campo missionário é muito dependente de Deus, sabe? Eu falava antes que era dependente de Deus, mas no campo missionário eu aprendi o que era realmente ser dependente de Deus. Então a gente já E começava o outra, nosso. eu nunca fui, mas eu imagino que é uma pressão espiritual enorme. Porque ali, querendo ou não, você está mexendo no ninho e está tentando tirar vidas que muitas das vezes já estão no inferno, por assim dizer. Exatamente. Então, eu Você falando imagino a sobre, pressão. você falando sobre isso, eu lembrei de uma coisa que a gente viveu, que foi para você ver quanto realmente é atacado, né?
lá dentro da base, eu fiquei alguns meses morando com muitos missionários. E aí, depois, passou alguns meses, cada um começou a ir embora, assim, sabe? Porque uns estavam sendo enviados para o campo, outros decidiram que não... entenderam de Deus que não era mais tempo de ficar em base mesmo. Mas, assim, eu lembro que antes de todo mundo... na verdade, assim, passou alguns meses, alguns foram embora, outros ficaram, até o momento de eu ir embora. Eu fui a última a sair de lá, sabe? E eu só lembro que, assim, conversando, cada um já tinha uma palavra muito clara, direcionada do Senhor para onde cada um iria depois dali. E eu lembro que cada um tinha um chamado, assim, diferente. Tinha gente que era chamado para países diferentes, sabe? E aí eu lembro que uma vez a gente conversando e conversando e falando sobre isso, falando sobre missões, sobre evangelização, sobre as nações. Lá era a conversa diariamente, 24 horas por dia, era sobre as nações. Alguns já tinham tido experiências no fora, outros não, enfim. Eu só lembro que a gente conversou e foi um momento onde todo mundo se abriu, assim, o coração. Tipo assim, Deus falou sobre tal nação. Deus falou comigo sobre tal nação. E começou, assim, sabe? E foi muito engraçado que a gente conversou, terminou a nossa conversa. Tava todo mundo na sala de oração, que também existia uma sala de oração embaixo. Que era onde era o nosso devocional. E todo mundo conversou, era noite. Todo mundo conversou, a gente deu risada, a gente chorou. E cada um foi pro seu quarto, né? E nessa época eu dividi o quarto ainda com a Bruna. Depois teve uma época que a gente não dividiu mais quarto, mas assim que você chega em base, você divide quarto com outras pessoas, né? E eu, graças a Deus, dividi só com a Bruna, mas tinha missionários que tinham que dividir com 4, 5, 6, sabe? Mas enfim, a gente subiu pro quarto e pra dormir, porque já era de madrugada. Naquele dia, exatamente naquele dia, todo mundo teve, tipo assim. Não, todo mundo não, mentira, mas algumas pessoas teve pesadelo com um demônio falando a língua do país que falou que Deus tinha chamado, sabe? E assim, é muito doido, porque você fica tipo, meu Deus, é real, assim, sabe? Tipo, tinham pessoas que tinham chamado específico pra Coreia, que foram até, sabe? E, cara, era demônio falando em coreano com eles. Tipo assim, você não entendia, mas você sabia que era o demônio porque você conseguia ver a Sabia que voz. era a língua, né? E você sabia que era opressão, então você sabia que era da parte do diabo mesmo, né? E aí eu lembro que teve algumas pessoas que, tipo assim, começou a ter, aí foi um momento, assim, de as pessoas ter que levantar e começar a orar de madrugada e repreender, assim, e aí no, tipo, dia seguinte as pessoas que passaram por isso ficaram, tipo, assim, até em choque, sabe? Até um peso, assim, realmente acontece essas coisas, sabe? E assim, de pesadelo à noite, assim, de madrugada, eu não tive nesse dia, mas depois, assim, principalmente que eu fiquei uns 3 meses sozinha, literalmente sozinha na base. Todos os missionários tinham ido embora. E eu falei assim, meu Deus, eu vou ficar aqui sozinha e Deus não tinha me dado uma palavra específica pra mim sair ainda. Eu sabia que eu ia sair, mas não tinha uma palavra pra sair, tipo, naquele dia, naquele mês. E quando eu fiquei sozinha, assim, o que eu era atacada de madrugada, não tinha nem, assim, sonhos, pesadelos, você ouvir voz, você ouvir barulho, você ouvir batida e você perder, assim, sua paz, assim, sabe? É um mundo espiritual muito doido. Não, e é legal que não é legal a situação, mas quando a gente quer seguir, quando a gente está se levantando, o inimigo ele tenta de todos os modos. Você falou em pesadelo, você falou em sonho, pesadelo, assim. Eu comecei domingo, eu sempre fazia devocional, mas eu fazia um dia, aí outro dia não dava tempo, só que daí eu lia uma palavra, só que eu coloquei no meu coração de trazer o devocional pro canal, porque é a primeira parte do seu dia. Então eu comecei a fazer o devocional e eu comecei a ver vulto no quintal, eu comecei a ver sabe quando sai uma escama dos olhos e você começa a perceber mais e mais o mundo espiritual? E nessa noite de hoje, ontem, na hora que eu fui dormir, eu orei como toda noite, eu li o versículo da Bíblia e fui dormir. E eu tive uma noite de sono péssima, péssima. E toda vez que eu durmo bem pertinho da minha esposa, então eu consigo sentir ela. E eu abri o olho durante a madrugada e eu vi uma moça no meu quarto. E eu falei, caramba, a Nicole tá de pé? Eu encostei assim, a Nicole tá aqui. Só que sabe quando sua visão tá meio turva? E a minha visão meio turva, daí eu fui fechando, piscando assim, olhando, chegando mais perto. Aí foi voltando ao normal e não tinha nada. E isso aconteceu umas 4 vezes à noite. Aí eu acordei, né, na hora de trabalhar.
acordei, fiz meu devocional, gravei, postei, fui para o serviço e no devocional o Espírito Santo trabalhou sobre como o mundo espiritual ele é real. Do mesmo jeito que existe o bem, que existe o céu, existe o mal, existe o inferno, do mesmo jeito. E eu falei isso no vídeo, chegou lá no serviço, eu comecei a trabalhar, comecei a pensar, nossa Deus, hoje a noite foi tão ruim, hoje a noite foi tão difícil. Aí o Espírito Santo falou para mim, porque hoje tinha um demônio olhando vocês dormir, você e a Nicole dormir. E o nome desse demônio é Pombagira. Meu Jesus, vai repreendendo. Então, eu e a Nicole, a gente tem muita experiências assim. E eu imagino quando você fala, não, batalha espiritual, cara, a gente está guerreando. Eu e minha esposa, a gente não foi, mas a gente ora muito, a gente é apaixonado. Muitas das vezes as pessoas falam que missões está no coração de Deus e no meu também, mas é hipocrisia, porque não está. Porque muitas das vezes você vê o irmão do seu lado, o irmão que congrega na mesma igreja que você, que está ali com você, que você sabe dele e você não tem uma palavra de apoio, você não tem uma mão amiga, não tem voluntário, você não coloca o joelho no chão para orar por eles. E lá onde você estava, eu creio que a pressão, era muito gostoso você sentir o mundo espiritual, a parte de sentir Deus, do devocional, de ser tocado, porque vocês não tinham um plano B. Você estava ali esperando um direcionamento de Deus para ir para outro lugar. Mas, tipo, não para ir para outro lugar, trabalhar de CLT. Não. Outro lugar, fazer a obra. Isso, cara, eu sou apaixonado nisso, cara. Apaixonado mesmo. Sim. Então, eu não tinha tido experiências assim que eu entrei com batalha espiritual e nem de ver nada. Eu comecei a ter mesmo no momento que eu fiquei sozinha na base mesmo. Não de ver, mas de ouvir e de ser perturbada à noite. Mas assim, sobre você falar, né, sobre o campo missionário e tal, é que a gente imagina muita coisa, né? Eu mesmo, como eu disse antes de eu ir pra base, eu imaginava que missões era somente evangelização, na minha mente, assim, né? E eu achava muito bonito quem tinha nome, assim, quem tinha, tipo assim, achava muito bonito quando as pessoas falavam, missionária, tal, assim, sabe? Só que, assim, você vê que, tipo assim, infelizmente, realmente missões está no coração de Deus. Eu consigo ver claramente a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é missionária, missões, tipo, é um mandamento, é um id. Só que, assim, as pessoas, elas vê só como status. Ah, tipo, eu vou ter o nome de missionário, eu quero ter o nome de missionário, eu quero ser chamado de missionário. Mas, assim, o campo missionário é tudo menos útil, se eu posso dizer assim. Menos status. Porque você tá ali, as pessoas não te conhecem, e você não tem, assim, uma vida, assim, de onde as pessoas vão, assim, vão te olhar, vão aplaudir, nem nada disso. Tem gente até que, tipo, a gente tá lá, às vezes a gente saía pra evangelizar, a pessoa não queria nem olhar pra nossa cara, a pessoa não queria ser evangelizada, a pessoa, tipo, olhava pra nossa cara, não preciso de oração, não, eu tô bem, tipo assim, sabe? Então, assim, o campo missionário, eu digo que, sim, é bom porque você aprende a amar o que Deus ama, né? Porque o que Deus ama é pessoas, porque Ele entregou o seu Filho de tal maneira para que as pessoas não perecessem, mas que tenham a vida eterna, né? Então as pessoas, Deus, ele ama as pessoas. Deus, tipo, ele ama o quê? Que cuide do órfão, da viúva, que prega o evangelho, que vive em santidade. Deus ama todas essas coisas. Então no campo missionário a gente consegue ver o que realmente Deus ama, sabe? Só que não você é valorizado por Deus, não pelo homem, sabe? No campo missionário isso é muito claro. E olha que eu estou falando ainda de um contexto Brasil. Se eu levar para fora, é muito mais intenso esse da desvalorização. Porque aqui você ainda pode congregar, aqui você pode ir para a igreja, que você ainda é livre, querendo ou não. Por mais que a pessoa fale, não quero ouvir, você ainda é livre para falar de Jesus. Mas tem países que você não é livre para falar de Jesus. Se você for falar de Jesus, você vai preso. Se você for falar de Jesus, você é morto. Fora ainda é muito pior. Tipo assim. Fora, o missionário ele não é valorizado, sabe? E a igreja que não entende o real campo missionário acha que missões é glamour, acha que ter status de missionário é tipo assim, é lindo, mas na verdade sim, é lindo porque você faz o que Deus quer, mas não é lindo porque é flores, porque é um glamour.
Não, é muito difícil, sabe? É você viver em guerra e você dar tudo que você tem pelo próximo, mesmo se você não ser reconhecido, entre aspas, é muito dolorido, sabe? Eu lembro que tinha algumas pessoas comigo que estavam se preparando para a Coreia, É alguns isso que eu ia missionários. perguntar. E assim, lá, olha só que, tipo assim, que absurdo, né? Mas lá, os pais não podiam falar de Jesus para os seus próprios filhos. Na Coreia? A Bíblia, a Coreia do Norte, né? Que eu tô falando. Uhum. A Bíblia é extremamente proibido. E lá a Bíblia, para eles, é um livro preto. Tipo, a Bíblia lá, que tem pouquíssimas, mas a capa é preta, né? E aí, se os pais apresentam a Bíblia para os filhos e eles contarem isso para as professoras na escola, a professora, tipo assim, da escola chama os pais vão para o campo de concentração, porque é extremamente proibido falar sobre Jesus naquele país. Os pais vão para o campo de concentração, vão ser torturados lá, Nossa, alguns morrem, Deus. ou alguns ficam anos sendo torturados. E os filhos são separados do pai e da mãe, os filhos automaticamente viram órfãos, porque não tem mais pai e mãe, e fica Deus dará, porque, tipo assim, a Bíblia foi exposta dentro de casa, entendeu? Então, assim, um missionário ali, dentro da Coreia, primeiro que você não pode falar que você é missionário, você não nega a sua fé. Tipo, quando o missionário ele vai entrar dentro da Coreia, ele fala, não, eu sou cristão. Mas ele não pode falar que ele é missionário. Tipo assim, muitos missionários que entraram para a Coreia mesmo, eles não têm rede social, eles não são conhecidos, não existe esse de missionário em lugar nenhum, eles não podem ser reconhecidos em lugar nenhum, porque se Não lá pode tirar uma pega, é morto selfie, não na pode hora. nada. Não, não pode nada. E aí lá muitas das vezes você entra na Coreia, na Coreia do Norte, as pessoas que entraram, elas entram com um visto para trabalhar e trabalha o dia inteiro para poder pregar o evangelho naquela nação indiretamente, porque você não pode chegar e falar de Jesus. Tipo assim, você trabalha, tipo assim, quando a pessoa está vendo uma pessoa aflita, você vai lá e ora, tipo, esconde das outras pessoas. Você trabalha porque lá, quando um estrangeiro chega na Coreia do Norte, o que acontece? O próprio sistema dali, a política, fala pros guardas, né? Porque quando você entra na Coreia do Norte, você tem um guarda que te vigia onde quer que você vá. Eles já falam pro próprio guarda, ó, vai vir um povo aí, e eles dizem ser cristão. Mas assim, se eles tentar falar de Jesus pra você, você não acredita. Aí eles mesmos já falam de Jesus pra pessoa, porque falam, ó, porque eles acreditam em um homem que morreu há mais de 2000 anos atrás pra dar vida, isso e aquilo, mas você não acredita. Isso causa ainda mais dúvida e curiosidade, porque, tipo assim, eles já estão falando de um homem que eu não posso saber, mas tá falando que eu não posso saber, sabe? E aí, isso, assim, é coisa que contam, né? Eu não estive lá pra saber. E aí as pessoas vão lá e começam a perguntar para essas pessoas de fora, tipo, você acredita em Jesus? Tipo isso. E aí a pessoa começa a responder o que o guarda tá perguntando, entendeu? Aí, tipo assim, isso acaba fazendo com que o guarda, algum deles se converta, porque, tipo assim, o missionário apenas respondeu a pergunta que foi feita. Aí se alguém vir, tipo, te acusar que você tá pregando, aí você fala, não tô pregando, eu apenas tô respondendo a pergunta que ele tá me fazendo, sabe? Mas assim, não existe esse negócio de missionário, não existe esse negócio, tipo assim, eu tô aqui, vou pra igreja, vou congregar, sabe? A Jocasta, tá falando, eu conheço essa história muito bem, ela ficou 1 ano comigo lá na base missionária também. Legal, seja bem-vinda. Missionária lá. Gente, a Jocasta, ela Isso foi... que você está falando, só deixa eu interromper você. Isso que você está falando, você aprendeu no campo missionário. Não é que você viu um vídeo na internet e está replicando. Você viveu essas experiências de outras pessoas. Sim. Foram próprios missionários que estiveram lá. E aí eles contaram pra gente a realidade de como que é realmente a igreja perseguida, né? Porque na Coreia do Norte mesmo, eu não lembro, eu não sei certo assim, sabe, a época, mas eu não sei se foi o ano passado, se foi o ano retrasado, que eles descobriram uma igreja perseguida subterrânea, que alguns norte-coreanos, que são bem poucos, porque eles realmente não acreditam no evangelho lá, eles precisam idolatrar o Kim Jong-un, que é o líder lá, presidente lá do país, né? Mas os poucos cristãos que existiam na Coreia do Norte, eles se reuniam embaixo, assim, de um lugar subterrâneo, para poder, tipo, cultuar, tipo, o que a gente faz livre, que, tipo, ir pra igreja, orar, louvar e tudo essas coisas, lá eles tinham que fazer
Não com esse mesmo fervor, porque aqui a gente é livre, porque eles eram, tipo, estavam subterrâneos, tava escondido, né? Então, assim, os poucos momentos que eles tinham de fazer isso, que era orar um pelos outros, basicamente, falar sobre o evangelho, e acho que falar até do que realmente aprenderam, porque eles não podiam andar com Bíblia, então você imagina, lá realmente era uma troca, tipo, eu aprendo isso com Jesus vivendo, porque nem Bíblia eles têm, então eles não têm a palavra, assim, para ler e falar, eu aprendi isso com a palavra. E quando o governo descobriu, eles foram lá e mataram, sabe? Então, assim, cara, Aí eu fico vendo, assim, desculpa falar, mas é o que eu sinto, sabe? Aí eu fico vendo esses povos que usam o nome de missionário, que gosta de receber o nome de missionário, que gosta de fazer festa para missões, mas não sabe de fato o que é o campo missionário. Sabe? Porque é muito fácil. É disso que eu gosto. Assim, É isso que eu gosto. eles eram muito fácil falar que eu sou crente, porque eu vou pra igreja, porque eu oro, porque eu dou dízimo, porque eu leio a Bíblia, sendo que isso é minha obrigação. Isso é minha obrigação, sabe? Agora, assim, você achar que você é super crente, ou super isso, super aquilo, só porque você tem um cargo de missionário, mas você não vive isso, porque o missionário, tipo assim, missionário de verdade, ele nem gosta muito de ser falado de missionário. Eu mesmo, até um tempo atrás, eu não gostava que as pessoas vinham falavam de missionário. Eu só, assim, hoje em dia, tipo, fico, tá bom, deixa as pessoas me chamar, porque eu aprendi isso na minha nova igreja, né, que eu mudei, eu não sou mais da Assembleia. Quando eu voltei pra Mogi, eu não quis mais ser da Assembleia por muitos motivos, principalmente ministerial, porque, tipo assim, no campo missionário, quando eu tava lá, todo mundo, tipo, quando eu vinha visitar, usavam, tipo, missionário, mas ninguém mandava uma mensagem pra saber se estava bem. Então, eu achei muito hipocrisia, achei muito hipocrisia isso aí. E o meu pastor da igreja que eu tô hoje, ele sempre fala a frase do Charles Spurgeon, que é um escritor e pastor que foi, na verdade, né, que ele já morreu, mas ele era um escritor e pastor. Cara, tem alguns livros dele. Ele era pastor lá na Inglaterra, né? E ele tem aquela palavra: todo cristão é um missionário, ele é um impositor. Porque realmente o missionário nada mais é do que levar o evangelho. E se você diz ser crente não leva o evangelho, então desculpa, você não é evangélico, então você não é missionário. Então, assim, na verdade, todos nós fomos chamados para ser missionários. Todos nós devemos, é o nosso dever, é o nosso papel como cristão, pregar o evangelho, levar o evangelho da maneira que for, seja contando testemunho, seja realmente evangelizando, seja realmente cuidando de um órfão vivo, tudo isso é missões, sabe? Só que o que é diferente de um para outros é que alguns são separados por Deus para o chamado apostólico. Esse chamado apostólico é realmente você sair da sua cidade e ir para um outro estado ou ir para um outro país. E isso tem uma diferença, que isso realmente Deus não vai chamar todo mundo para ir para certos lugares. Isso a gente descobre com o tempo que Deus nos chamou para ter um ministério apostólico, mas missionário todo mundo é, porque você tem que ser missionário em todo lugar. E igual você falou sobre CLT, eu não fui enviada para a base missionária como missionária, tipo assim, sendo sustentada. Então, eu ajudava nas atividades da base para poder ter algum recurso financeiro. Então, assim, eu mesmo não vivia 100% integral como os outros missionários que eram enviados de igreja. Porque os outros missionários, eles tinham bem mais tempo mais livre do que eu, então eles evangelizavam muito mais, faziam outras coisas em missões muito mais tempo do que eu. Eu realmente vivi missões porque realmente foi um privilégio de Deus e porque eu morava em uma base missionária, mas eu mesmo não era missionária que nem os outros porque eu não era enviada. Então eu tinha o tempo de ajudar na base missionária, porque eu tinha contrato com eles, então eu tinha que ajudar no serviço para poder, tipo, ter não um salário, mas ter uma ajuda de custo. E nos tempos livres eu fazia missões, entendeu? Que aí era tudo que eu aprendi com os outros missionários mesmo. Então, assim, realmente quem tem um chamado apostólico, que é igual eu tô explicando, de você realmente sair e viver 100% integral, Deus isso faz com, assim, não é com todos e realmente é um privilégio, sabe? Porque você poder viver 100% em missões é um privilégio. Mas ainda quando você não pode viver 100% em missões, e mesmo assim você escolhe passar o seu tempo livre para viver isso, cara, é realmente uma demonstração, tipo, de que você realmente ama missões, sabe? Porque quando você ama missões, você passa o perrengue que for, mas você vai continuar amando missões e os seus olhos vão continuar brilhando por falar de missões. Porque, na verdade, não é que a gente ama missões, a gente ama aquilo que Deus ama, entendeu? E foi uma ordem dada por Jesus, né? Jesus, ele falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quando você
não é uma sugestão. Ah, você prega no seu tempo, entendeu? Não é um conselho. Não, é uma ordem. Ide, saia, pregue o evangelho para todas as pessoas. E eu falo a gente fala muito sobre fidelidade. Fala, Senhor, por mais que eu sou infiel, o Senhor é fiel a mim, e muitas das vezes a gente acha desculpa para a gente ser infiel. E quando eu falo de missões e infiel, é que quando você tem a oportunidade de fazer missões, de falar o evangelho, e você não fala, você está sendo infiel a Deus. Então, é uma visão minha, e pelo que eu estou vendo, eu acho que você compartilha dessa visão. Mas eu acho que o evangelho no Brasil se perdeu, entendeu? Tem uma passagem na Bíblia que eu amo de paixão, que fala que é Deus falando que nossas assembleias solenes, ele tem nojo muitas das vezes, porque tem igreja que Deus ele não está. Por quê? As pessoas só estão preocupadas com o seu eu. Criaram um Deus para ela e o meu Deus me perdoa, o meu Deus me abençoa, o meu Deus faz tudo para mim. Ah, mas e o irmão lá, que o irmão caiu? Ah, não, ele caiu porque ele é um derrotado, ele vai ficar lá. Mas o seu Deus de amor não serve para ela? Não, o meu Deus não serve para ela. Aí essa pessoa que caiu é julgada, é desprezada, muitas das vezes abandona a igreja, fica distante de todo mundo, e você que erra, todo mundo é obrigado a perdoar você, porque nosso Deus é um Deus de amor, mas é amor para mim, para o outro não. E eu tenho certeza que está vindo um grande avivamento para o Brasil. E começa de nós, que é jovem, começa da gente que está querendo mesmo pregar o evangelho, pregar o amor, pregar a verdade, mas não deixando de ser justo, porque Deus nos chamou não para ser bonzinho, Deus nos chamou para ser justo. Irmão, se você está errando, se eu erro é esse, meu Deus, ele te ama e ele quer mudar a sua vida, transformar a sua vida, e é um passinho de formiguinha. E era para estar muito mais, mas eu vou até tirar, eu tenho aqui no meu escritório, isso aqui é um que eu fiz para o culto de missões. Isso aqui é a bandeira do Brasil, e isso aqui é a porcentagem de evangélicos. Evangélicos não católicos, né? Evangélicos que tem no Brasil. De 100%, 31% é cristão. Se você for parar para ver, é pouco. De tantos brasileiros que a gente tem, muitas das vezes, a gente pega Deus e quer guardar só pra gente, e coisa que não é. É pra gente pregar o evangelho a toda criatura. E uma coisa também que, igual você falou, né? Que uma coisa que eu tô sendo confrontada, eu, Gisele, nesses últimos meses, na verdade, sabe? É que muitas vezes a gente fala muito sobre Deus é amor, mas Deus tem outros atributos além de amor, tipo santidade e justiça, por exemplo, como você citou, né? Então não adianta a gente só ficar tipo, porque Deus é amor, mas a gente tem que lembrar que ele se entregou na cruz do Calvário, mas ele vai voltar para julgar. Ele vai voltar como um não. Então, assim, isso é muito pesado, sabe por quê? Porque eu fico vendo aqui, nem eu citei sobre igrejas perseguidas de outros países. E aí a gente olha aqui para o Brasil, para o nosso contexto, que a gente é livre. Você entra em algumas igrejas, dá até tristeza. Porque você entra em algumas igrejas, o povo não está preocupado em cultuar o Senhor. O povo está preocupado de falar da vida dos outros. Está preocupado de olhar a roupa da irmã. Está preocupado se o outro fez isso, se o outro deixou de fazer aquilo. Sendo que é muito fácil falar do cisco do meu irmão sem ver a trave que tá nos meus. Tem gente que vai na igreja, hoje em dia, não falando mal, né? Porque hoje em dia eu tô, né? Só que assim, tem gente que pega essas igrejas worship, e eu não tô falando mal porque eu, hoje em dia, participo de uma igreja worship. Mas tem gente que pega essas igrejas mais moderninhas, vamos dizer assim, um pouco menos tradicional, e vai só pra conversar, só pra ter comunhão. Você vai ver, o povo fala de todas as coisas, assim, dentro da igreja, ou até mesmo no grupo no WhatsApp, fala de tudo menos de Deus.
Tem gente que vai na igreja só pra conversar, porque o louvor é bonito, porque a luz fica apagada, e aí eu acho que eu tô sentindo a presença de Deus, que a presença de Deus não é sobre isso. E aí a gente pega aqui, tipo, que nem você falou, 31% de cristão, mas se você for ver a porcentagem de gente que tem uma vida com Deus mesmo, não é tudo É isso. muito Porque você pouco. vai Não numa é. igreja de 100 pessoas que tá ali, de verdade, cara, é assustador. Se 10 tem uma vida de devocional, de oração e de certinho, é muito, porque o povo quer ir pra igreja por oba-oba, porque para algumas pessoas ter o nome de levar o nome de ser crente ou ser cristão, ou sei lá, como que domina, como falam, é status hoje em dia, sabe? Não é missões, não é ser cristão de verdade. Agora, imagina as igrejas que são perseguidas aí, a gente consegue ver que não é sobre quantidade, mas é sobre fidelidade. Se você for ver a igreja perseguida, é muitos poucos que têm o nome de cristão, mas eles vivem o evangelho verdadeiramente. Não é aqui no Brasil. Aqui no Brasil você vê as igrejas estão lotadas, mas assim, todo mundo vazio, sabe? Não quero dizer que a gente é mais ou menos, não, porque é um processo, a gente também tá aprendendo, né? Só que assim, você vai ver, as pessoas não têm responsabilidade, não têm comprometimento. Tem algumas pessoas que você olha assim, dentro da igreja, que servem todos os ministérios. Que tá no louvor, que tá no acolhimento, que tá nisso, que tá naquilo, mas vida com Deus mesmo não tem. E o campo missionário não é sobre muito fazer também, sabe? Eu mesmo teve vezes que eu fiquei desgastada, assim, de ficar doente mesmo, principalmente nos momentos que eu fiquei sozinha. Porque eu queria fazer, porque eu queria servir, porque eu tinha que. Eu levei isso até como obrigação. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que servir, eu tenho que falar de Jesus para todo mundo, e as pessoas têm que conhecer Jesus, assim, bem doida, sabe? Mas não é sobre muito, sabe? É sobre o você ser fiel no pouco, sabe? É sobre você ter uma constância naquilo, sabe? Porque as pessoas, elas não têm constância, elas querem fazer muito, e Deus, ele não quer trabalhadores, Deus, ele quer filhos. Sabe, Deus, ele quer filhos para fazer o nome dele glorificado, sabe? Deus, ele quer nos usar, não é sobre a gente servir em muita coisa, não é sobre a gente fazer muito dentro da igreja, sabe? E até porque o evangelho não é sobre quatro paredes, não é sobre a igreja, não é sobre você ir pro culto 3 vezes na semana ou uma vez na semana. Tem gente que vai no culto só de domingo, tem gente que vai no culto só de Santa Ceia, porque acho que a Santa Ceia vai salvar, e não é. Sabe, não é sobre isso, sabe? E no campo missionário, assim, quando a gente tá assim, mais sozinhos, assim, vamos dizer assim, sozinhos do contexto, assim, de ter pessoas que a gente realmente conhece, que convive com a gente desde pequeno, né? No campo missionário, a gente tá conhecendo pessoas totalmente diferentes, porque na base mesmo era muito engraçado, tipo, tinha pessoas, assim, de estados e países diferentes, a gente já morou até com gente de fora, assim, sabe? E você vê, assim, que doideira que é, porque cada um vem de uma criação, cada um vinha de uma cultura, cada um vinha de uma linha de pensamento, porque lá tinha o povo da Assembleia, que eram os arminianos, né? E já tinha o povo da Batista tradicional, que era calvinista, Calvinista. que já entra em uma discussão, porque, eu não acredito que Deus tem seus preferidos, isso e aquilo. E na verdade, no final, todo mundo acabava bem, porque o intuito maior era fazer o nome de Jesus glorificado e a conhecer ainda mais ele, né? A gente tinha uma frase que era conhecer e fazê-lo conhecido, né? E assim, você vê uma loucura, assim, um monte de gente com idade diferente, porque tinha gente de 30, tinha gente de 40, tinha gente de 15, de 15 não, tinha gente de 18, 19, 20, que era a minha faixa etária. Tinha a criança, porque a Jocasta que tá assistindo a live, ela era casada e ela foi para uma base missionária com um filho, que eu não consigo, eu achava uma doideira. Eu ainda continuo achando como que pessoas assim conseguem viver no campo missionário, que é tão vulnerável ainda com filhos, mas eu ainda quero viver essa doideira. Mas é doido, gente, é doido. Não, mas eu e a Nicole também. A gente estava conversando ontem e a gente estava falando assim, ela falando pra mim. Já pensou nossos filhos quando fizerem mais de 18? Falar assim, mãe, pai, tô indo. Aí nós, tá bom, vai com Deus. Só não morre. Mas calma aí, se precisar morrer por evangelho, aí você tem essa liberdade. E a Jocasta. Jocasta, ela teve com você lá, você estava falando? Sim, então, a gente morou durante um ano juntas, né? Foi um ano mesmo. Ela saiu em fevereiro desse ano. E o dela, assim, era assim, eu achei, de todo mundo que tava lá, porque todo mundo que tava lá era solteiro, sabe?
Enfim, não vou citar nomes, vou citar o nome dela porque ela tá aqui, porque eu sei que eu posso citar o nome dela, mas tem de outros que eu não posso nem citar nome por conta de proteção, porque tem alguns que estão em campo missionário mesmo, e Uhum. até mesmo em países perseguidos. Mas, assim, a maioria era solteiro, né? Então, assim, já era um desafio pra gente, assim, porque é uma rotina totalmente diferente, cara. No começo, quando eu entrei, a gente fazia devocional individual todos os dias de manhã e depois tinha a parte do devocional em grupo à noite. Depois, conforme o povo foi saindo, foi perdendo um pouco desses costumes. Então, aí o devocional pessoal ficava até um pouco mais livre. Eu mesmo, eu tenho um pouco de dificuldade de raciocinar de manhã. Então, quando ficou até esse negócio mais livre, eu mesmo fazia meu devocional individual mais na parte da noite, que era o momento que a minha mente funcionava melhor. Então, as coisas, assim, são muitos ciclos e há muitas mudanças, assim, sabe? Tipo, quando eu entrei era de um jeito, no meio já foi, tipo, diferente, no final foi totalmente o contrário do começo, sabe? Você foi se Mas, adaptando. sim, é muita adaptação. E eu achava também, tipo assim, meio estranho, porque, tipo assim, como eu falei, a gente não morava em casa. Tipo assim, eram vários quartos e tinha um andar das meninas e um andar dos meninos. Pra gente fazer as nossas refeições, por exemplo, a gente tinha que atravessar o terreno todo para você fazer sua refeição, porque a cozinha era do outro lado. Então, assim, não é um sistema assim de casa, tipo, eu tenho minha casa, tenho minha sala, tenho minha cozinha. Não, não é assim, sabe? Então, assim, isso já é um choque pra gente que é solteiro. Às vezes a gente ficava sem comer à noite, tipo assim, sem jantar, porque a gente tinha preguiça de ir na cozinha. Tipo assim, a gente já adaptava o nosso Mas quarto. você nunca passou fome lá. Não, graças a Deus. Não, isso não. Mas, tipo assim, a gente tinha que. Às vezes a gente, tipo, a Jocasta mesmo. Às vezes eu ficava com muita preguiça à noite, depois de um dia cheio. Às vezes eu ia pro quarto dela, porque lá a gente tinha chaleira e sanduicheira, sabe, elétrica. E a gente comia lá mesmo, porque às vezes a gente morria de preguiça de atravessar pra ir na cozinha. Tipo assim, você pode ver uma coisa besta, mas que, tipo, cara, é totalmente fora da sua rotina. E isso te assusta no começo. Pra mim, que sou solteira, que não tinha responsabilidade com nenhum, com marido, com filho, nem nada, já era difícil. Eu ficava imaginando ela, que era casada e que foi com um filho de 9 anos. Eu acho que o Arthur tinha 9 anos na época. Então, você imagina assim, os desafios que você enfrenta, esse é um dos desafios do campo missionário, tipo, na gente, no caso, que era base missionária. Mas fora do país, é ainda mais difícil, porque você tá em uma cultura diferente, idioma diferente, comida diferente, tudo diferente. Então, tipo assim, a sua vida muda, assim, muda de cabeça para baixo, assim. E quando eu vejo, assim, missionários, assim, que vão ainda com filhos, eu fico, tipo, cara, ama muito a Jesus e ama muito o que Deus ama, sabe? Não é por, realmente não é por status, não é por ser reconhecido como missionário, não é por ganhar dinheiro, não é por nada, é por amor mesmo, porque você se submeter a uma coisa, agora se submeter com família é totalmente diferente. Eu mesmo, eu tô noiva, atualmente eu sou noiva, né? E eu conheci o meu noivo porque ele também é missionário. E ele teve experiência de fora do país. Ele foi para alguns países aqui da América Latina. E uma das coisas que fez a gente realmente entender é de ter um relacionamento, porque a gente tem palavras proféticas para o mesmo lugar. Que eu falo de nações mesmo, né? E às vezes eu Uhum. fico conversando com ele, e às vezes eu fico até, tipo assim, eu falo, não, eu vou porque eu sei que eu tenho que ir, mas às vezes dá até medo de Medo, pensar no né? que a gente vai ter que também submeter. Porque aí, tipo, já não é mais só eu ou só ele. Futuramente vai ser nós dois e ainda possivelmente com filhos. Então você imagina, assim, por isso que eu falo, campo missionário é tudo, menos glamour. É realmente você viver, assim, o evangelho bem genuíno, assim. Mas, por um outro lado, assim, é muito bom, porque, assim, o que É você vive de milagre, recompensador, né? é porque você vê o cuidado, não que Deus tem preferido nem nada, mas é que você vê o cuidado muito nítido de Deus. É igual, eu mesmo, no ano passado, quando chegou o meu aniversário, eu falei assim, gente, eu queria tanto comemorar meu aniversário, porque eu amo comemorar aniversário. Pra mim, tipo assim, aniversário eu amo comemorar aniversário. É uma coisa que eu tenho desde criança, assim, sabe? E aí, quando chega, assim, quando é em tempo de base, antes do nosso aniversário, a gente fica até meio pensativo, porque a gente já não tá na nossa família, a gente tá na nossa casa, tudo diferente, né? E aí eu lembro que eu falei assim, gente, mas eu queria comemorar meu aniversário, então eu vou comemorar com vocês, que é tipo assim, as pessoas dali acabam virando a nossa família, né? No meu aniversário do ano passado, setembro do ano passado, na base tava só eu, a Bruna e a Jocasta. E eu falei assim, gente, vamos sair nós mesmos, nós três mesmo à noite e o Arthur. Vamos sair nós quatro mesmo à noite pra gente comemorar.
Só que assim, era noite, tava todo mundo cansado, que todo mundo já tinha feito muita coisa na base, porque na base o que mais tinha era trabalho pra fazer. E acho que não tava tão frio, mas tava um pouco frio. E assim, a base. Não, a Jocasta falou que tava frio, ó, sem contar que levamos roupa na mão do maior Ai, frio. então tava frio. Aí, menino, só que a nossa base era longe de tudo. Tipo assim, a rua principal, que era onde tinha os comércios e tal, era longe da base. Então a gente tinha que andar muito. Nossa, o que a gente andou não tá explicado. E o que a gente andava, assim, né? Não todos os dias. A gente. Até nisso tem que ter organização. A gente tinha um dia na semana que a gente ia no mercado. Aí ou ia todo mundo junto e andava mais de uma hora todo mundo junto, ou a pessoa que ia, a gente fazia a lista para eles trazer algumas coisas, sabe? Até nisso, assim, você tem tipo assim, se adaptar e se virar nos 30, sabe? Coisas básicas do dia a dia mesmo. E aí, eu só lembro que, tipo, era meu aniversário, eu falei assim, gente, quero sair com vocês, e a gente começou a orar. Primeiro, a gente não tinha dinheiro. Já começou aí. E aí a gente começou a orar para Deus prover. E aí eu acho que eu, eu recebi uma oferta. Sim, recebi uma oferta, sim. E aí eu falei, bom, eu tenho dinheiro, eu acho que a Bruna e a Jocasta usaram o cartão de crédito na fé, porque elas também não iam ter dinheiro para pagar a fatura, só que depois o Senhor proveu. Já começou nisso, a gente não tinha dinheiro. A gente orou, tá, dinheiro, o Senhor proveu. Aí a gente foi se arrumar, quando tava todo mundo arrumada, eu disse pra cara delas, assim, gente, eu acho que eu quero desistir, porque a gente vai ter que andar mais de 40 minutos, e agora? E eu tinha colocado, tipo, bota, um salto, e lá, como era mato, não tinha, nem isso a gente tinha costume, tipo, a gente andava só com um chinelo, porque, cara, sem chance, assim, andar no meio de pedra e mato de salto. E aí, nesse dia, porque era meu aniversário, eu tava arrumada, eu coloquei assim, mano, não acredito que eu vou ter que tirar salto, porque eu não vou poder ir. Aí você lembra que a gente começou a orar, assim, antes de sair. Quando a gente saiu no portão, assim, da base, apareceu um homem com carro. E aí a gente ficou olhando uma pra cara da outra, Bruna, vamos pedir carona? Eu, não, porque eu sou a mais tímida. Só que aí no campo missionário você aprende essa cara de pau, né? Ah, Bruna, não, eu vou pedir carona. Eu falei, Bruna, você não vai, porque aí no carro do moço só tinha os dois bancos da parte da frente, atrás, não era banco, era aquele negócio aberto, eu não sei explicar. Era um negócio aberto? Tipo uma estradinha. Isso, é isso. E aí, e tava ainda com ferramenta. Aí a Bruna, não, eu vou pedir carona sim. Eu falei, Bruna, não vai. Aí a Bruna, não, eu vou. E aquele homem, assim, apareceu do nada, porque nem carro aparecia à noite na onde a gente morava, pra você entender como era o fim do mundo mesmo. E aí, eu falei assim, tá, e a Bruna, acho que a Bruna pediu. Aí ele falou assim, ah, tá bom. Aí, olha só pra você ver, a Bruna e a Jocasta foi na parte de trás, com um monte de ferramenta, não sei nem onde elas se apoiaram. E eu fui na parte da frente que tinha um banco só, com o Arthur ainda no meu colo. E assim, você vive essas coisas no campo missionário, tipo, é literalmente loucura, mas ainda assim é uma loucura onde tem muita provisão de Deus. Então, por mais que seja, assim, difícil pelas condições, que não é uma condição, não é, na verdade, não é um conforto um conforto de você estar na sua casa e tal. Porque aqui em casa, pelo menos, eu tenho minha casa, tenho minha família. Lá não tem nada disso, né? Mas você vê o cuidado, assim, de Deus, sabe? Aí a gente ganhou carona pra ir, porque a Bruna pediu e o homem aceitou. E aí, depois o senhor proveu o dinheiro do negócio que a gente saiu pra comer mesmo lá. E lá era um lugar turístico, então tudo era extremamente caro. E aí, pra voltar, eu nem lembro como que a gente voltou. Não sei se a gente voltou a pé ou se. Mas era era muito de Deus a gente ganhar carona, quanto pra ir, quanto pra voltar no meio do caminho. Pessoas assim, parar aleatórias e porque eu queria carona, sabe? E às vezes não, às vezes a gente tinha que andar mesmo. Mas assim, você viver no campo missionário é realmente você ter que adaptar totalmente sua vida, de coisas simples às coisas grandes, porque realmente você entende que o seu ministério é algo prioridade. Ministério, quando vive assim, integral, ministério é prioridade, fazer a vontade de Deus é prioridade, sabe? E agora uma pergunta. Você falou muito da onde você ficava lá, que você trabalhava, mas você chegava a sair para fazer evangelismo ou ir para uma região vizinha? Qual que era o seu cuidado? Você no podcast falou que Deus chamou para cuidar para viúvas e órfãos, né? Uhum. E como que você chegou nessa conclusão do seu chamado? Uhum. Então, eu sei que é cuidado de órfãos e viúvas, porque, tipo, isso é o que é mais... É aquilo que eu mais amo, assim, sabe?
E com o tempo, sempre que eu via assim, pessoas assim, que eu chegava para orar, ou mesmo para aconselhar, era pessoas que estavam passando por isso, ou não tinha boa relação com os pais, ou realmente não tinha mais pais, ou era pessoas de luto, assim, sabe? Não só assim, pessoalmente, mas até por redes sociais, sabe? Eu recebia muita mensagem de pessoas nessa situação. Então, assim, eu, Gisele, sempre, tipo, Deus sempre me colocou nesse meio, sabe? Até hoje em dia, até aqui em Mogi, eu sempre sou levada a orar e aconselhar esse tipo de pessoas. Lá na base, eu não vivi muito prático, assim, de rua. Lá eu realmente era dentro da base mesmo, 24 horas por dia. Teve vezes, sim, que eu saí para evangelizar, nos dias que eu tinha livre. Que lá também tinha, tipo, tempo de folga, você pode dizer assim. E aí, nesses dias livres, eu saía com os missionários para evangelizar. Mas, assim, não era uma coisa, tipo assim, todos os dias, tipo, de evangelização, não. Mas eu aprendi muitas coisas de estratégia de evangelismo por conta dos outros missionários que eu vivia, né? E lá, através de outros missionários e amigos que eu conheci, me abriu portas para outros lugares. Então, eu conheci outros estados por causa dos amigos, porque a gente acaba fazendo muita amizade. Então, eu conheci outros lugares, conheci outras bases missionárias, mas por amizade mesmo, sabe? Mas lá eu não vivi muito esse prático, assim, de evangelização 24 horas por dia, não. Lá era lá era, tipo, literalmente viver na base e viver muito no teórico. Eu li muitos livros sobre missões. Como eu disse, conheci muitos missionários, principalmente, assim, de pessoas de fora. Foi meu primeiro contato com inglês, então, tipo assim, hoje em dia eu sei o básico do inglês, ainda não sou fluente, mas o básico que eu sei foi por causa de lá. Então, assim, foi um lugar onde me abriu muitas oportunidades, assim, entendeu? E, assim, missões, cada um vive de um jeito, sabe? Eu mesmo conheci missionários lá, que o chamado deles era especificamente para evangelização. Então, assim, eles evangelizavam em todo lugar, toda hora, todo mundo. E já tinha outros que não evangelizavam ninguém, mas porque o chamado era chamado para tradução da Bíblia. Então, tinha gente lá que ficava, assim, estudando a Bíblia o dia inteiro, porque esse era o chamado. Então, assim, essa parte, assim, é muito individual de cada um. Você vai orar e conforme as questões que você vai vivendo, você vai entendendo qual é o seu chamado. Eu mesmo, eu e a Bruna, vou dar um exemplo de eu e a Bruna. Nós duas somos missionárias. Só que a Bruna, ela é totalmente do evangelismo. A Bruna, onde ela vai, ela tá evangelizando. Eu não. Isso é verdade. Eu não sou do chamado do evangelismo, eu sou do chamado do discipulado. Então você vai me ver muitas vezes aconselhando e orando com pessoas que já foram evangelizadas, porque esse é o meu chamado. Você vai ver muitas vezes eu já trabalhando com pessoas que já passaram pelo luto, porque eu consigo falar com propriedade desse assunto, porque eu já passei, entendeu? Já a Bruna não. A Bruna, ela só é de evangelização. Dá muito, assim, muito dela caminhar muito tempo com a pessoa, ela já não tem muita paciência. Ela fala, não, amiga, eu sou chamada para evangelização. E, tipo, então, assim, muitos ramos que existem em missões, sabe? Igual, pessoas que são do tradução da Bíblia, eles não evangelizam nem aconselham, eles só trabalham com a tradução da Bíblia. Essa é uma veia que eu não sabia. Para mim, só quem traduzia era editor, essas coisas, mas eu não sabia disso aí. Porque, assim, existem muitos países, né? Igual, vou dar um exemplo. A Indonésia ou alguns países da África. As pessoas que moram na Indonésia, todos eles vão falar o indonésio, que é a língua, que eu posso dizer assim, nacional, né? Do país deles. Porém, lá existe muitas tribos, muitas ilhas, porque lá é ilha, porque é mais coisa assim são casas em cima da água, sabe? E cada trilha, cada aldeia que você entra, cada um deles tem um dialeto diferente. Então, por mais que ele saiba falar um indonésio, por mais que ele saia vamos dar um exemplo, por mais que ele saia de uma tribo e vai para outra, eles vão se comunicar no indonésio, mas na região onde eles moram, eles falam a língua deles, que é o dialeto, que são vários dialetos. Então, para eles ler a Bíblia na língua mãe deles, que é o dialeto, é bem mais fácil e bem mais compreensível do que eles lerem a Bíblia na língua indonésia, que existe a Bíblia toda traduzida, de Gênesis a Apocalipse no indonésio. Mas na linguagem deles, que é o dialeto deles, não tem. Então,
para eles realmente se aprofundarem na Bíblia, entenderem mais da Bíblia, de Deus, das Sagradas Escrituras, que é aquilo que conduz a nossa vida, porque se você não tem uma vida de leitura de Bíblia, você não vai conhecer de fato quem é Deus, quem é Jesus, você não vai entender o plano da redenção, da salvação, de entender que o pecado foi lá, que Jesus entregou em... Então eu não posso pegar meu exemplar da Bíblia e levar para a igreja só quando for no culto? Eu posso ler em casa também? Sim. Olha, tem muito crente que não sabe disso, né? Eu vou ser cancelado, cara. E aí, tipo, a pessoa que fala esse dialeto, ela lê a Bíblia no dialeto dela, ela consegue ter uma compreensão melhor, entendeu? Do que ler no indonésio, por exemplo. Então, por isso que tem missionários que trabalham com a tradução da Bíblia, para de fato as pessoas entenderem a Bíblia. Porque tem gente que isso é testemunho do que eu ouvi, tá? Eu não vivi pessoalmente, mas é testemunho do que eu vivi. Tem gente que quando lê a Bíblia traduzida na sua língua, ela chora no final, porque ela fala, agora eu entendi realmente o evangelho. Isso é muito doido, sabe? É até mesmo a gente, que nem lá, tinha muitos missionários que era fluente em espanhol, inglês, tantos outros idiomas. Eles mesmos falam, cara, eu leio a Bíblia em inglês porque eu preciso aprender o vocabulário em inglês para poder evangelizar em inglês. Mas quando eu leio a Bíblia em português é totalmente diferente, consigo ter um entendimento, uma compreensão muito mais a fundo, penetra realmente na minha alma, porque eu tô lendo na minha língua mãe, por mais que eu sei falar outro idioma, entendeu? Então, por isso que a tradução da Bíblia é muito importante, para alcançar realmente os povos que não conseguem ler a Bíblia. Porque, tipo assim, eles leem a Bíblia em outro idioma, mas não entendem 100%. Então, a tradução da Bíblia é muito importante para que todas as línguas entendam de fato a Bíblia, entendeu? E assim, tem muitos países que não têm a Bíblia traduzida, tem muitos idiomas que ainda não têm a Bíblia traduzida, e tem muitos que só têm o Novo Testamento, não tem o Antigo Testamento, porque assim, a tradução da Bíblia, para você traduzir um livro, às vezes demora um ano e meio, porque não é uma coisa que você vai pegar lá no Google e você vai transformar em outro idioma, não, você precisa aprender, o missionário que ele trabalha com a tradução da Bíblia, primeiro ele tem que ir para esse país, ele tem que aprender o idioma desse país, ele precisa conviver com uma pessoa que fala esse idioma, porque ele vai buscar o significado da palavra, sabe? E é um trabalho muito exaustivo, muito demorado. A gente lê a Bíblia em português porque é a nossa língua. Mas quando as pessoas elas têm a oportunidade de estudar o hebraico e o outro idioma lá que eu esqueci, que é a linguagem realmente que a Bíblia foi escrita anos atrás, você percebe muita diferença. É igual tem os salmos que fala lá que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias na nossa vida. Isso é o que a gente lê, é o que a gente entende da Bíblia, porque está na nossa língua. Mas em hebraico fala, porque o amor de Deus é como a garra do leão que vai te perseguir todos os dias da sua vida. Então, olha o significado, tipo, é totalmente muito mais profundo. Porque é que nem os Salmos que todo mundo conhece, que é o Salmos 23. É o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que no original é o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Então, exatamente. Que muitas pessoas acham que não vai ter falta de nada, porque o Senhor, na verdade, não. Ainda que você tenha falta de tudo, você vai ter Ele, porque Ele não vai te faltar. Então, até mesmo pra gente que lê a Bíblia todos os dias, que tem um contato com a Bíblia todos os dias, porque a gente tem graças a Deus, a gente tem a Bíblia toda traduzida em português. E detalhe, a gente não tem só em uma versão, a gente tem 12 ou 13 versões, se eu não me engano. Então, se você não se adapta muito bem com um, você ainda tem o outro. King James, NVI. Em inglês são mais de 60 versões, imagina. Então, assim... E agora imagina uma nação que não tem a Bíblia traduzida. Tipo assim, se a gente tem ainda a oportunidade de ter 13 versões, ele não tem nenhuma. Então, assim... A Jocast. A sua amiga aqui, ela falou, e ela fez uma coisa, ela lembrou bem. Todo esse rolê que você falou é para traduzir um livro. Um livro. Então, assim, se a gente, de fato, às vezes não consegue entender por completo porque a gente não tem uma Bíblia em hebraico, por exemplo, que a gente não sabe falar, é a mesma coisa que eles, entendeu? Por isso que eles precisam da tradução da Bíblia, porque eles precisam de algo que eles realmente façam significado na língua deles. Que, de fato, às vezes ainda não faz, porque as pessoas que estudam hebraico e o... Isso.
eles já têm uma visão da Bíblia, assim, tem um entendimento, uma profundidade com Deus até mais que a gente, porque a gente lê aquilo que a gente lê, mas eles já têm uma tradução na original que é bem diferente, que ainda é diferente, entendeu? Então, assim, é um trabalho de extrema importância no campo missionário, e tem pessoas que foram chamadas para isso, então elas... Invadindo só um segundinho, porque eu tô ouvindo a live, eu tô assistindo, e vocês estão falando da tradução para outros países, dos missionários que traduzem a palavra. Para mim, tá chegando com um delayzinho. Então, não sei se vocês ainda estão nessa parte, porque eu já não ouvi mais. Mas só um fato que eu achei muito interessante que eu descobri essa semana. Estamos falando de tradução da Bíblia para outros países, isso para pessoas ouvintes. A comunidade surda do Brasil, ela não está sendo tocada por missionários, não estão conseguindo pregar a palavra porque as pessoas não sabem Libras. Então é um outro ponto muito interessante se tratar sobre missão para o povo dentro do nosso país que não tem acesso nenhuma palavra porque não tem quem pregue para eles em Libra. Não tem a tradução da palavra e é um povo que é muito carente e está na nossa terra. Sim. Só isso, tchau. Não, isso é de extrema importância, porque realmente, para entender que a obra é muito grande, de fato, tem poucos trabalhadores, porque de todos os missionários que eu conheci, olha que graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer muitos missionários, eu só conheço uma que fez o curso em Libras, e que ela hoje em dia está na África e trabalha com surdos. Só conheço uma. Então, assim, pra gente ver que tem muita gente que não foi ainda alcançado pelo Evangelho. E que nem eu disse, tem pessoas que não têm a tradução da Bíblia em outros países e tal, mas a gente for olhar aqui no nosso contexto do Brasil, tem muitas regiões que não foram alcançadas com o Evangelho, que é o povo do sertão, que eles chamam de sertanejo, os quimbolas, o pessoal que eu esqueci que a missionária lá trabalhou na ilha lá de Marajó, esqueci o povo deles, mas tem um nome, é pra eles. Esqueci agora. Tem até mesmo os próprios índios, se eu não me engano, é que eu não vou lembrar o nome de todos, mas quando eu estudei alguns livros de missões, se eu não me engano, se eu não tenho certeza, pode ser que eu esteja errada, quando eu descobrir informação eu posso dizer, para quem tiver dúvida, mas se eu não me engano são 10 povos não alcançados só dentro do Brasil. A gente está falando só dentro do Brasil, sem contar o mundo afora. Tem muita gente que não foi alcançada dentro do Brasil. A janela 10/40, que é aquela região do Equador, né? Pega mais ali a Ásia e a África. Tem mais... Ribeirinhos, a Cássia colocou aqui, é esse o nome. Tem mais Obrigada. de 60 países que não foram alcançados ainda. O nível de evangélicos lá é 0,1%. Cara, e você conversa com missionários que foi pra janela 10/40. Gente, é linda a história deles, é lindo o testemunho deles, e muitos deles não são chamados de missionários, eles não aceitam que sejam chamados de missionários, porque eles não podem ser reconhecidos como missionários, sabe? E Mas tá falando da Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, 0,5%. Exatamente. Então, eu sou apaixonado por isso aí. E assim, realmente, tem muitas informações. Aí sim, tem muitos crentes que não tem. Mas, gente, a Coreia do Norte é muito triste, porque é 70 anos, cara. 70 anos fechados, sabe? Presos, onde você já pensou, um cara lá fala que você tem que idolatrar ele, que é o presidente Kim Jong-un, né? Eu fico pensando, tipo, gente, pelo amor de Deus, é muito triste. É muito triste. Onde pais não podem comportar com seus filhos. Já estamos caminhando para o final, mas tem umas perguntas aqui que mandaram, e a primeira que eu quero fazer. Depois, você falou que está noiva. Depois de casar, você pretende já embarcar de novo para o campo missionário, ou você vai curtir um pouquinho a vida de casado e depois vai para o campo missionário? Então, eu e o Emílio, que é o nome do meu noivo, a gente conversa muito sobre isso. Um abraço. Eu quero fazer uma live com você também. Nossa, sim, ele vai ter muito que falar sobre o campo transcultural, porque ele já foi para... Passa o contato dele para mim. Ele já foi para os países aqui da América Latina. Todos não, mas ele já foi para 3 países aqui da América Latina. Ele tem muita coisa legal para contar. Eu não vou dar muito spoiler, não, porque eu sei de todas as histórias, mas ele tem muita coisa para contar. Cara,
a gente quer, sim, ir pro campo missionário, porque é o desejo do meu coração, sabe? Eu sinto muita falta, assim, sabe? Porque hoje em dia eu tô na minha casa, tô no meu município, tô com a minha família, mas eu amo campo missionário. Porque, assim, como eu disse, já tem muito aqui de exemplo do que eu vivi no campo missionário, a vida é totalmente diferente, né? Então, apesar de ser dolorido, sofrido e não ser reconhecido, eu amo tudo que eu vivi, assim. E a gente conversa, mas, assim, como o primeiro ano de casamento é muito desafiador pela fase da adaptação ao outro, a gente quer casar e quer ficar de 1 ano a 2 anos aqui por conta da adaptação ao outro. Mas depois a gente já quer ir para as nações, a gente já quer servir. E assim, a gente só não pode ir agora por questão financeira e também porque a gente ainda não é casado. Mas assim, ele mesmo, essa semana, ele já recebeu várias oportunidades de poder voltar a servir nos países que ele já serviu, sabe? Então, assim, a oportunidade sempre aparece, a gente só não vai porque ainda não é o tempo. E para quem está assistindo, esse podcast, para quem está assistindo essa live e tem o desejo, e nossa, eu queria ter essa oportunidade que a Gisele teve de ir. Tem algum jeito, precisa de um contato, porque pelo que eu vejo não é muito falado, né? Sim. Então, eu fui porque realmente Deus me direcionou, né? Mas eu acho que, assim, cara, vai muito de você entender de fato o que Deus quer pra você, porque você não precisa ir pra longe pra pregar o evangelho, sabe? Como eu disse, o viver o evangelho é o nosso mandamento, né? Então, você pode pregar o evangelho e evangelizar onde você tá. Seus vizinhos, seu trabalho e tudo. Tem gente que vai para o campo missionário porque realmente ouviu a voz de Deus e pega e vai para um lugar que Deus direcionou. O Emílio mesmo, que é meu noivo, ele passou por isso. Ele ouviu a voz de Deus e foi para o Rio de Janeiro, que foi o primeiro lugar onde ele foi, porque ele é de Goiânia, né? Ele foi para o Rio de Janeiro e ele serviu lá integralmente, 24 horas por dia. A igreja não enviou ele, mas ele recebia oferta. Deus proveu muito na vida financeira dele, assim, de, assim, você não ter R$1 e chegar, assim, para ele poder comer, sabe? E ele serviu, assim, evangelizando o tempo todo nas favelas do Rio de Janeiro. Mas isso porque Deus falou com ele. Mas, assim, se você quer ir, eu acho que é bom procurar uma base missionária primeiro. Porém, tem que tomar muito cuidado quando vai procurar uma base missionária, porque tem muita gente que cobra absurdos em base missionária só para pegar dinheiro do povo mesmo, sabe? E no fim não vive missões coisa nenhuma, porque, como eu disse, missões não é glamour, missões não é você ter um nome fixado, nem nada. Missões é você viver aquilo que Deus quer. E pode viver missões de várias maneiras. Como eu disse, tem gente que quer evangelização, tem gente que quer discipular, tem gente que quer cuidar de órfãos e viúvas, tem gente que quer tradução da Bíblia. Então, de fato, primeiro, antes de ir para o campo missionário, eu acho que você precisa orar e entender de fato o que Deus quer, porque Deus, ele revela o que ele tem pra gente, sabe? Por mais que às vezes demora da gente entender, Deus, ele revela. Eu mesmo, como eu disse, eu sou chamada por Deus para, tipo, discipular, cuidar de órfãos e viúvas. Eu não sou tanto da evangelização. Então, assim, vai muito do que você quer, mas se você tem uma base missionária de confiança, que você pode passar um tempo, receber um treinamento que é extremamente importante, e você poder ir, tipo, vai, sabe? Tipo, a Jocum mesmo, ele tem base missionária de férias, você passa lá um mês com eles, às vezes você faz um curso e depois você passa alguns meses fora de um país e volta. E, enfim, eu acho que é orar mesmo, entender como que Deus vai guiar, porque eu mesmo não sabia que eu ia morar em uma base missionária, eu apenas fui porque Deus falou que ia me levar para um lugar, sabe? Deus falou comigo que ia me levar, quando eu me vi, eu estava dentro de uma base missionária e vivi ali durante 2 anos, mas eu não sabia nem para que estado estava indo, estava seguindo, sabe, o que Deus estava falando. Igual o Emílio, ele, que é o meu noivo, ele foi para Bolívia, para o Peru e para um outro país que eu esqueci agora o nome, mas eram países vizinhos ali. E ele foi porque ele estava em uma base missionária. Então ele recebeu todo um treinamento e aí depois ele foi colocar o prático nesse país com o pessoal. Aí depois ele saiu dessa base, sabe? Porque também missionário também, tipo, não precisa viver muitos anos. Tem missionário que diz que é missionário
e vive 10 anos dentro de uma base missionária só para ganhar oferta e não precisar trabalhar, porque missões também não é só você ficar muito tempo numa base missionária, sabe? Missões é você viver aquilo, e vai ter gente que Deus vai levar para o campo missionário. Conheço muita gente que está no campo missionário em outros países, que trabalha normal, que faz missões nas horas vagas, sabe? Então, assim, cara, é muito, muito além daquilo que a gente possa imaginar. Qual foi o momento mais difícil que você viveu no campo missionário? Foi os últimos meses que eu fiquei sozinha. Foi os momentos mais difíceis. Porque eu fiquei literalmente sozinha, morando dentro de uma base missionária gigante, sozinha, assim. Tipo, eu tinha que fazer tudo sozinha. Não tinha, tipo assim, não tinha com quem conversar, não tinha com quem desabafar. Porque, como eu disse, quando eu entrei, tinha muita gente, né? Depois foi saindo gradualmente as pessoas. Mas ainda assim, eu tinha pessoas, entendeu? Então, tinha quem orava por mim. Na verdade, quando eu cheguei ali na base, a gente começou a conviver muito com uma missionária que estava lá, e Deus tinha dado um sonho para ela, que ela cuidaria de 2 peixes, no sonho. Deus tinha dado um sonho para ela que ela cuidaria de 2 peixes, e começou a mostrar para ela que ela ia ter que passar um tempo, tipo assim, treinando outras 2 pessoas, porque ela realmente é missionária, ela já passou pelos ribeirinhos, pela África, e atualmente ela está servindo em Dubai, e ela já foi para a Coreia também. E assim que a gente chegou, a gente começou a conversar com ela, e teve um dia que a gente foi fazer o devocional, nós 3 juntas, eu, ela e a Bruna, né, que foi junto comigo. E aí a gente foi fazer o devocional na passagem lá onde, na pesca lá, né, de Pedro, onde Jesus chega e ajuda ele e tal. Foi nessa passagem, Deus começou a ministrar no nosso coração sobre aquilo, e aí no final ela falou assim, cara, vocês é a resposta de um sonho que Deus me deu, que Deus pediu pra eu cuidar de 2 peixes. E durante 1 ano e 8 meses, ela era minha discipuladora, assim, sabe? Ela orava comigo, ela fazia devocional comigo, ela me ensinou tudo de missões. Então, assim, cara, existem muitas conexões dentro do campo missionário. A gente vê muitas conexões de Deus colocando pessoas certas no momento certo para fazer aquilo que é certo, sabe? Então, quando eu me vi sozinha, eu fiquei de fevereiro até abril, sozinha, foi o momento mais difícil pra mim, porque antes, quando tinha as pessoas, cara, eu tinha com quem dividir, sabe? E aí, quando eu fiquei sozinha, o fardo começou a ficar muito pesado, até que eu saí de lá, eu tinha muito medo de sair da base missionária, porque eu achava que o meu ministério ia acabar, sabe? Porque eu falei, meu Deus, eu vou voltar a ter uma vida normal, até que eu tô tendo uma vida normal, né? Mas, tipo, é diferente, né? Mas eu tinha muito medo, assim, do meu ministério acabar. Eu tinha muito medo, assim, e realmente é diferente, sabe? Porque é muito diferente, sabe? Porque, como eu disse, as pessoas elas são muito presas a viver uma vida normal de igreja, ir pra igreja, de viver só aquilo, enfim, e é muito diferente, é muito diferente. E eu mesma, eu senti, assim, uma diferença quando voltei pra casa, até mesmo nos momentos de oração, tipo, eu não tenho mais tanto tempo de oração como eu tinha na base missionária, sabe? Então, o momento mais difícil foi quando eu me vi sozinha, até que eu só saí de lá porque porque eu comecei a ficar doente, e Deus tava falando pra mim que era o tempo, só que eu não queria obedecer porque eu achava que o meu ministério ia acabar porque eu tava saindo da base. E aí foi onde Deus, ele usou uma pessoa para falar uma palavra profética para mim, que era para mim deixar o fardo, que estava muito, muito pesado, porque, tipo, Deus, ele não nos chamou para levar fardo pesado, e que fazia propósito de Deus eu voltar para minha casa, e voltar para minha família, e passar por todo um processo de novo, para antes ele me levar para outro lugar. E o momento mais difícil mesmo foi quando eu me vi, assim, literalmente sozinha, sem ninguém. Bom, e para encerrar, deixa eu fazer a última pergunta. Um conselho para um jovem ou para uma pessoa, não importa a idade, que quer ir para o campo missionário, você, como uma jovem, dá um conselho para a gente. Cara, eu acho que não tirar os olhos de Jesus e seguir firmemente aquilo que ele falou com você. Porque quando você vai para o campo missionário, às vezes Deus ele te deu uma instrução e que as pessoas não vão entender. E as pessoas vão tentar te tirar do foco. As pessoas vão tentar falar, mas tem certeza que Deus chamou isso? A gente escutava muito das pessoas assim, cristãs, pessoas que vinham para a igreja, pessoas que falavam que tinha
que tinha vida com Deus, sei lá, e falava assim, você tem certeza que Deus chamou pra viver isso aqui? Por que você não volta pra sua casa? Por que você não volta pro conforto da sua família? Por que você não volta a conviver? Você vai ficar aqui sozinha? Eu mesmo, no tempo que eu fiquei lá sozinha, todo mundo fala, não, vai embora. Só que eu sabia que eu tinha um tempo pra cumprir, porque Deus tinha falado comigo, sabe? Mas todo mundo falava, vai embora, larga isso, tipo, você tá sofrendo à toa. E na verdade, o sofrimento nunca é em vão. O Senhor tem um propósito em tudo, sabe? E para você, assim, estar no campo missionário, você tem que entender que não é status, que não é glamour, e você precisa ficar firmemente naquilo que Deus falou. Porque todo mundo vai falar o contrário. As pessoas, elas não entendem, as pessoas que nunca foram pro campo missionário, elas não entendem uma vida de quem tá no campo missionário. Então, assim, você precisa ter os olhos fixos em Jesus e precisa ser muito sensível naquilo que Deus vai falar com você, porque vai ter momentos que Ele vai falar só com você e com mais ninguém. E você precisa seguir aquilo até o fim, em obediência e em amor, porque, assim, as pessoas, elas não sabem. A realidade é que as pessoas, elas não sabem o que é campo missionário, as pessoas, elas não sabem o que é missão, porque, como eu mesmo disse, eu não sabia o que era missões até eu realmente sair da minha casa, porque as pessoas, as igrejas, hoje em dia, elas gastam muito dinheiro com festa e isso e aquilo, mas isso não é missões, sabe? Então, assim, você precisa ser... Cara, você precisa ouvir a Deus e você assim ver Ele e seguir isso até o fim, ainda que todo mundo diz ao contrário pra você, tá? E é difícil, mas vale muito a pena. É isso aí. Então, Gisele, então, muito obrigado. Foi uma conversa esclarecedora. Tenho certeza que... eu vou fazer muitos cortes. Tenho certeza que Deus ele vai continuar abençoando a sua vida, a vida de quem está escutando. Me edificou, essa conversa me edificou. Tenho certeza que edificou a Nicole, porque eu estou escutando os pulinhos de alegria dela. E eu tenho certeza que Deus ele ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Quero conversar com o seu noivo, certo? E tá vendo? Tinha muito mais tempo que precisava ter na rádio. Essa conversa foi muito boa. Mas quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. E é isso. Nós chegamos ao fim. Quero agradecer a todos que assistiram a live. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Eu quero te agradecer também por dar essa oportunidade. E eu acho que é muito importante falar, porque as pessoas elas precisam entender de fato o que é missões, sabe? As pessoas precisam tirar esses paradigmas que existem na cabeça delas de missões e de que vida com Deus é só coisa de igreja e isso. Não, eu preciso entender que vida com Deus é muito além, né? E eu quero agradecer demais. Vocês me escutaram muito, eu falei muito no outro, falei muito aqui também. Mas eu quero agradecer de verdade. E nada é sobre nós, sabe? Tudo é para fazer o nome dele glorificado mesmo, para que as pessoas entendam a importância de amar o que Deus ama, sabe? Como eu falei no começo, para você viver missões, você precisa amar o que Deus ama. E Deus ama pessoas, Deus ama cuidado, Deus ama a entrega de um pelos outros, servir uns dos outros, né? Eu quero agradecer, muito obrigada. Foi um tempo muito precioso. Valeu, até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, gente. Eu vou tentar encerrar. Eu não sei encerrar isso aqui. Ixi, eu também. Aperta o xizinho que tem em cima. Ah, tá. Tchau, gente. Tchau.